eu queria pagar alguém pra me ouvir. Pra que eu não me sentisse mal que a pessoa tá ouvindo. Gente, olha só na... Eu juro. Pô, não podia ter me falado. Mas é porque 50 por hora tava bom pra mim. Olha, você tá falando dinheiro. Eu tava vindo de graça, gente. Não, ô Nath. Oi, galera. Estamos começando mais um Vida em Construção. Eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E hoje a gente vai falar sobre o que, Nath? Hoje a gente vai começar o que pode ser uma série de conversas difíceis. E o assunto de hoje vai ser luto. Como lidar com o luto dentro do relacionamento. Tem uma maneira séria de lidar com o luto? Existe aí uma forma secreta? Vou expressar minha opinião com relação a isso, assim. Eu não me vejo como um coach, né? Eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque eu não acho legal esse papo de coach, mas a gente vai só mostrar a nossa experiência com relação ao assunto, né, Nath? É isso. Como que a gente fez para lidar, como a gente lida com essa questão. Mais uma vez, né, tudo que a gente explora aqui é sempre sobre as nossas próprias experiências, como a gente, nós dois como casal, a gente fez para lidar com isso, às vezes nem com formas faladas de como a gente vai fazer isso de verdade, só seguindo o fluxo do que ia acontecendo, a gente foi se ajustando e depois, em algum momento, a gente conversou sobre e entendeu que, ok, isso a gente fez certo ou aquilo a gente, né, fez errado, podia ser diferente, e aí a gente foi se ajustando às próximas vezes, às próximas situações. Até porque, né, assim, a maioria das pessoas não planejam essas coisas, né, a gente não espera, as coisas acontecem, né. A gente não espera ter que lidar com o luto, né? A gente, às vezes, isso é bem clichê de se falar, mas a gente vive a vida como se a gente nunca fosse passar por isso, como se a gente nunca fosse morrer. É muito comum a gente não pensar a respeito, né? Mas são questões que são da vida, né? São muito mais comuns do que a gente imagina, né? E a gente, se a gente puder se preparar para isso, melhor. Né? Exato, e a gente sabe que esse momento vai chegar para todo mundo, mas talvez o relato das nossas experiências aqui, para quem já perdeu alguém próximo e passou por um luto muito grande, talvez tenha sido totalmente diferente, ou para alguém que tá ouvindo isso agora, vai viver isso no futuro, também seja diferente, né? Porque cada momento, cada história é uma história e é muito particular, mas a gente pensou que talvez a gente compartilhando um pouco de como a gente lida com isso, como a gente lidou estando juntos, como foi a nossa experiência, talvez possa ajudar algum de vocês que esteja aí desse lado e entende, talvez às vezes só se abrir um pouquinho para conversar, para se curar um pouquinho também. E porque é importante. É importante. É que a gente falou, é uma questão muito pessoal, né? Cada um lida da forma que precisa, né? É sempre melhor quando a gente consegue lidar de forma mais leve, né? Até as questões mais difíceis da vida, né? Exatamente. Fica mais fácil pra gente, né? Mas não é fácil. Não é fácil, essa é a real. Não é fácil, não né? É fácil. Até no nosso primeiro episódio, né, amor, teve um momento do episódio que a gente falava sobre quando a gente passou pelo período de pandemia aqui na Nova Zelândia, que a gente não podia sair do país e como isso era difícil. Teve um momento que eu falei, e tu sabe muito bem como é isso, quando eu olhei pra Nath e falei isso, né? Então assim, talvez as pessoas mais próximas da gente talvez tenham entendido quando eu falei aquilo ali, né? Eu falei aquilo por uma razão muito específica, né? No momento em que a Nath havia perdido o pai dela, né? Sim, exatamente. Então, vou compartilhar um pouquinho da história de como foi isso. Em 2021, eu digo que 2021 foi o ano mais difícil da minha vida, porque durante 6 a 7 meses a gente estava aqui de longe e o meu pai estava no Brasil passando, né, lutando contra um câncer. Infelizmente, depois desse período ali, em setembro de 2021, ele faleceu. Foi um ano muito difícil para mim por isso, acho que não preciso nem explicar muito a respeito para que possa passar essa mensagem do quanto foi difícil. A minha primeira experiência com luto, perdendo alguém muito próximo de mim, eu já tinha perdido bisavó, bisavô, a avó, até a mãe do meu pai. Para mim foi diferente perder o meu pai, entende? Principalmente nesse período de pandemia, né? Então a gente estava aqui, o país estava fechado, né? As fronteiras estavam fechadas. Isso já é algo que a gente estava enfrentando pela primeira vez, né? Uma pandemia, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que esperar. Junto com isso, eu estava abrindo a minha confeitaria, então a loja, e o meu pai doente ao mesmo tempo. Pra mim, assim, foi um turbilhão de coisas naquele ano. Eu tava lidando com muitas coisas pela primeira vez na vida, então eu não sabia muito bem, assim, como aquilo ia me afetar. Hoje eu olho pra trás, eu não sei como eu consegui sobreviver, assim, como que eu dei conta, sabe? Como que eu dei conta de tantas coisas
coisas acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, é a história, é a minha história, é a história da vida, né? A gente sabe que isso vai acontecer, principalmente quando a gente recebe a notícia de que alguém tá doente. Sim. Então a gente ir num estado, assim como era o estado do meu pai, então a gente meio que vai lidando com todas as possibilidades, sempre esperando, sempre com a esperança de que vai dar tudo certo, de que a gente vai se reencontrar e que a gente vai poder se abraçar e, né, que aquele ali não é o fim pra nossa história. Pra gente não foi o que aconteceu, né? Pra gente, infelizmente, eu recebi a notícia de que ele tinha falecido e tive que lidar com a carga depois de ficar aqui nesse mundo sem meu pai. E tiveram muitas pessoas do meu lado que acompanharam isso, algumas mais de perto, outras mais de longe, mas que me deram muita força para seguir, muita força para até ao longo do processo todo, não só depois que meu pai faleceu. E o Mike, com certeza, né, por ser meu marido, foi a pessoa que ficou do meu lado o tempo todo, aqui, fisicamente, me vendo todos os dias como é que estava sendo e lidando com os meus altos e baixos, crises de ansiedade e incertezas da vida e o quanto aquilo mexeu comigo. Depois, mesmo depois, assim, e até hoje eu já consigo falar abertamente, tranquilamente, tem dias que sim, que a saudade é maior, Sim, né? Mas, num geral, eu já, né, não é à toa que eu tô aqui compartilhando isso com vocês. Não foi sempre assim, né, no momento que a gente tá vivendo aquilo, a gente acha que aquilo nunca vai passar, sei lá, não sabe mais como que a gente continua vivendo, e eu me lembro de trazer muitas dessas coisas pra ti, a gente compartilhar muito. Eu queria saber como que foi, assim, pra ti, o que tu acha, como que tu sabia o que fazer, ou como que tu achava que era a forma adequada de agir, assim, porque eu me lembro por muitas coisas ainda como se fosse um sonho, assim, como se fosse meio que tivesse uma névoa ao redor. Eu não sei, eu dei risada porque, tipo, eu não sabia o que fazer. É uma situação muito delicada, né, mas depois que a gente voltou nisso, a gente conversou sobre isso e pra mim, assim, o que tu me trouxe foi o que eu precisava, mesmo sem eu saber. Mas como que foi pra ti, assim? Nem sei o que eu trouxe, assim, né? Pois é, mas como que foi pra ti? Foi? Desde o começo do podcast a gente falou, é muito pessoal, né? Principalmente com luto, né? Porque eu tive algumas experiências também, né? Mas eu nunca perdi um pai, eu nunca perdi uma mãe, né? Graças a Deus, né? E eu não consigo imaginar o quão difícil é isso, né? Eu tive de perto, eu vi a Nath, talvez aquilo que eu imagino não seja a dimensão real, né? Imaginar eu imagino, mas talvez não seja com exatidão o que é perder um pai, perder uma mãe, talvez perder um irmão, né? Esse grau de parentesco. Eu tive uma perda, a minha primeira perda, assim, que eu lembro a minha primeira perda mesmo foi a minha bisavó, mas eu não lembro, eu acho que eu tinha 6 anos, 6 ou 7 anos, alguma coisa assim. Foi muitos anos atrás, eu sei que foi bem traumatizante pra minha família, né? Pro meu pai, pros meus tios, porque ela era uma pessoa muito querida. Então eu, como criança, eu adorava ela, mas como faz tanto tempo, eu não tenho ideia do que é isso. Acho que quanto mais adulto tu é, mais dimensão tu tem daquele sofrimento, do que tu tá passando, enfim. E depois, quando eu era adolescente, lá com meus 14 anos, eu perdi um grande amigo meu, né? Perdi ele pra leucemia, né? Ele tinha leucemia. Foi a primeira grande perda que eu tive, que eu lembro que doeu muito. Ele era um dos meus grandes amigos, porque a gente tava sempre junto, né? Pra mim, hoje em dia, é difícil dizer se eu tenho um melhor amigo, né? Porque eu sempre tive amigos, né? Sim. Vários amigos ali e tal. Meus melhores amigos sempre foram meus primos, meu irmão, minha irmã, né? Mas ele foi uma fase onde que eu tinha meus 14 anos, a gente tocava na banda da igreja, ele tocava junto comigo. Então, foi difícil. Mas ainda não foi perder um pai. Depois, bom, tu lembra, né? Quando eu perdi minha avó, que eu até falei no primeiro episódio, né? E antes da gente vir pra Nova Zelândia, eu perdi a minha avó. E aí também foi muito difícil. Foi muito difícil pra mim. Enfim, daí eu tive que lidar com o luto, né? E eu acho que uma questão que me ajudou foi eu poder ver ela antes dela falecer, né? Mesmo que ela tava num quadro bem assim, quase que vegetativo, eu lembro, né? Ela não interagia com ninguém. Foi difícil, mas eu pude ver ela, depois eu fui no enterro dela, então parece que eu fiz uma despedida, né? E eu me lembro de depois do enterro, aquela vibe que tinha, né? Como a minha avó era uma pessoa muito querida por todo mundo, tinha muita gente no enterro dela, muita gente jovem que adorava a minha avó. Minha avó era essas pessoas que tu senta com ela, tu sorri, né? Com ela. A minha avó Celita. A avó Celita, bom, eu tenho incontáveis histórias com ela, né? Todas muito engraçadas. Todas muito engraçadas, por sinal. Mas enfim, eu tive esse momento que eu consegui me despedir dela, né? Por isso que eu acho que é difícil a questão do luto. Então, quando eu tive que lidar com a tua questão de luto, eu conheci o meu sogro, óbvio, né? Eu tive contato com ele pouco tempo, porque ele morava bem longe da onde a gente morava no Brasil, ele morava em Florianópolis. Então, a gente foi umas 3 vezes pra lá, né, de final de ano, eu lembro. A gente se viu algumas vezes, mas os pais são separados, né? Eles eram separados desde
Eu tinha 7 anos, eu acho, então, por muitos anos, né? Então a gente sempre ia passar férias com meu pai durante assim, a minha infância e depois que a gente ficou juntos, né? Sim. A gente ia lá visitar ele e tudo mais. A gente foi passar umas 2 férias lá e a gente foi esporadicamente no meio do ano. Ele veio pra lá, então a gente já tinha um contato. E eu me dava bem com ele, né? Sim. Super bem, assim. E então eu também tava lidando com o luto de perder alguém, né? Claro que com certeza é diferente, a Nath era o pai dela, né? Então eu já tava sofrendo um pouco. E assim, eu vou falar o que minha experiência pessoal com a morte do teu pai, né? Pra mim marcou muito porque ele era novo, né? Ele tinha 46 anos, 46. sabe? Porque a Nath tá com 30 agora, né? Teu pai era bem novo quando tu nasceu, né? Sim. Faz Era agora bem adolescente, 2 anos e meio que ele faleceu. Ele era bem adolescente. Então isso marcou pra mim. Então eu sempre imaginava pra Nath, né? Esse momento foi difícil pra mim também, claro. Mas eu queria estar forte pra ti, né? Pra ser o teu apoio ali, né? Porque tu era a pessoa que tava perdendo alguém com um grau de parentesco tão perto, que era pai e mãe, né? Que era pai no caso, né? Eu tentei estar ali pra te ouvir, pra poder te, né, ter um colo, Um suporte. um suporte, mas eu não lembro assim o que foi que eu ofereci assim de tão especial, né, que te ajudou. Mas eu acho que quando tu dentro de um relacionamento alguém perde uma pessoa, é muito importante que os dois estejam juntos e que tenham paciência um com o outro, porque só a pessoa que perdeu tem a noção, tem a dimensão real da dor, do que é ruim. Eu acho que pra mim, assim, o que mais me marcou, que tu me ofereceu, foi me ouvir sem julgamento. Sim. Entende? Porque eu me vi, assim, particularmente, perdida em todas as minhas decisões, assim. É como se eu tivesse caído na real de que a gente é perecível. Sim. Nesse mundo. E que a gente vai, às vezes, quando a gente menos espera, tá aí, a gente nossa tem prazo hora. de validade, né? Entende? Então, eu me dando conta disso, eu me perdi e eu não tinha mais certeza das minhas decisões, né? Enquanto eu morar ou voltar pro Brasil. Eu me lembro muito, assim, especificamente sobre ele faleceu aqui pra gente, era numa quinta-feira, aí tu ficou em casa comigo na sexta, e a gente ficou o final de semana juntos, e eu me lembro que eu ia voltar a trabalhar. A noite antes de voltar a trabalhar foi muito difícil pra mim. Sim. Tava completamente confusa, eu não sabia como agir mais no mundo, porque eu lembro de estar assim pensando, gente, amanhã eu vou voltar pra minha vida normal, digamos assim, entre aspas, mas eu não sei mais como é o meu normal. E eu me lembro de perguntar pra ti, assim, como que eu ajo amanhã na frente das pessoas? Eu preciso chorar? Eu preciso ficar normal, como se nada tivesse acontecido? Como que eu ajo, assim, sabe, na frente das pessoas? Eu me lembro de ficar muito confusa do quanto a minha vida, do quanto as minhas escolhas, assim. E eu me lembro que tu ficou muito, assim, do meu lado nesse sentido. Uhum. Porque eu entendo que é difícil para as outras pessoas entenderem aquele sofrimento e não saberem o que dizer. Eu acho que isso é bem difícil também pra quem tá ao redor, porque eu já tive nesse lugar quando tu perdeu tua avó. Sim. Também, eu não sei o que dizer, principalmente porque eu não tinha vivido aquilo ainda, então eu não sei, então eu oferecia também um abraço, às vezes quando tu começava alguma história engraçada dela, eu engatava alguma que eu também tinha, que era muito legal, e a gente dava risada, ou às vezes tu chorava de saudade, então eu só tava ali pra te ouvir, eu acho que no momento em que eu precisei, tu me ofereceu isso também, sabe? E realmente, assim, o colo, sabe? O carinho, o cuidado. É bastante difícil, eu acho, pra pessoa que tá vivendo esse luto, assim, mais forte, porque às vezes a gente não tem com quem falar, a gente não se sente confortável em conversar sobre isso. Porque tu nunca sabe se tu também não quer botar a pessoa numa situação em que ela vai ficar desconfortável, entende? Pra falar sobre aquilo. E tu nunca fez isso comigo, sabe? Então eu acho que é importante, dentro de um relacionamento, tu se sentir aberto pra falar sobre, sabe? Ter conversas difíceis, porque às vezes a gente precisa em todos os relacionamentos. Então se tu tá com a pessoa, sendo casado ou alguém, a pessoa que vai estar ali do teu lado, tem que se sentir confortável em conversar sobre isso também. Sim. Não só sobre as coisas boas da vida, né? E eu acho que isso que tu falou faz muito sentido. E eu acho que um relacionamento com mais anos de vivência, eu acho que fica mais fácil lidar com as questões mais difíceis. Eu acho que, mas eu tô falando o que eu acho, né? Óbvio, né? Não é o que é real, né? A minha perspectiva sobre esse assunto. Eu acho, sei lá, quando tu tá no começo de um relacionamento, se a gente estivesse lá no começo e aí tu perdesse teu pai, né? Eu acho que o segredo é sempre estar ali pra ouvir, né? Sabe? Dizer pra pessoa o que ela precisa fazer sempre é muito complicado, né? Sim. Entendeu? Nath, eu acho que tu tem que agir assim a partir de agora, né? Porque a pessoa é muito pessoal, a pessoa tá lidando
lidando com aquilo, com ela mesma, né? Então acho que às vezes o mais simples é o mais adequado para a situação, né? É só ouvir a pessoa, né? Oferecer um ombro amigo. E quando tu tá mais tempo, é mais fácil porque tu conhece a pessoa. Então se tu tiver que falar alguma coisa, tu vai saber o que falar pela vivência. Mas se tu não tá com a pessoa há tanto tempo e não desenvolveu isso, talvez o simples é o mais adequado, né? Ficar ali quietinho, só ouvindo e sendo o apoio, né, pra pessoa. E pra mim, assim, a questão do luto não veio forte. Sim, várias dessas questões vieram logo depois que meu pai faleceu. Eu me lembro também que no dia em que, então, a minha mãe e a minha irmã foram no velório, enterro do meu pai, eu não sei se é pior, tu tá lá e vivenciar aquilo e ver que é real, ou tu ficar só com a tua imaginação, imaginando que pode, porque às vezes a nossa imaginação ela é muito mais cruel do que a realidade. Exatamente. Então eu nunca vou saber como é que é essa sensação. Eu não estive lá. Às vezes, assim, eu sei que isso pode ser estranho, mas talvez eu queria ter uma foto pra ter algo pra me materializar, sabe? A foto de que aquilo é real. Por isso que foi a questão que eu te falei de eu ter ido no enterro da minha avó, por mais pesado que esteja, me ajudou com a questão do meu luto. Fiz, quer queira ou não, a minha despedida naquele momento. A minha vista de fora, né, com o que aconteceu contigo, é que pelo fato de não ter conseguido ir no enterro, não ter conseguido fazer isso, sabe, foi mais difícil lidar, né, quando a ficha foi caindo devagar, né. Exatamente, ficar imaginando como é que foi, como é que tá sendo, sabe, eu não vi meu pai no fim da vida, nem por vídeo, nem por foto, nada, isso, né, fica na imaginação, assim, e às vezes pode ser mais difícil do que a realidade, porque daí tu já encara ali naquele momento, entende? E eu também me lembro que várias fichas foram caindo aos poucos, mas outra que caiu, assim, foi em que, então, quando a minha mãe, pra ela me dizer como é que tava a minha irmã, me mandar um áudio, e ela foi me relatando, assim, como tinha sido. No momento que eu tava ouvindo o áudio, eu tava falando com a tua irmã e com o marido dela, né? E ela tava contando pra gente que ela tava grávida. E eu nunca vou esquecer. A gente teve a mesma... Eu nunca vou esquecer, porque pra mim é assim, nada mais foi do que de fato a vida acontecendo, entende? Alguém que vai e alguém que chega, e eu ainda te falei, não sei se tu lembra. Sim, a gente falou disso, a gente fala isso até hoje, né? São mudanças permanentes na nossa vida. Tipo, meu pai nunca mais volta e a Olivia vai estar pra sempre aí com a gente. Então, assim, foi um marco muito grande naquele momento, assim, de como realmente a gente não tem controle sobre a vida, como as coisas acontecem e vão acontecendo e a gente tem que se ajustar. E o quanto mais rápido a gente conseguir se ajustar à nova realidade, mais fácil vai ser de lidar com isso. Foi um exemplo de um ciclo perfeito da vida, alguém que se vai e outro que chega, por razões que aí entram crenças, entra o que tu acredita, né? Mas a grosso modo, mais racional possível, é isso, não tem explicação, né? Alguém tá indo embora, outra pessoa tá chegando. E é o ciclo da vida, né? É o que acontece todo dia. E a gente pensa muito pouco a respeito sobre isso, né? Como é louco, né? Principalmente sobre a morte, né? A gente só pensa nisso quando tá batendo na porta, exatamente. Né? Eu acho que das mudanças importantes na vida, que nem uma criança que chega, que nem chegou a Aninha agora, a semana retrasada, né? Semana passada. Faz quase 10 dias já, né? Como é louco, né? São questões permanentes, né? Ela foi pro hospital, ela e o marido dela, né? E eles voltaram com uma pessoa a mais pra casa, né? Como é louco isso, né? Uma pessoa a mais. E às vezes a gente na vida acontece o contrário. A gente vão 3 para um hospital e voltam só 2. São questões da vida, né? Alguém teve que partir por razões que a gente não sabe, né? Ou quem sabe, né? É isso. E eu acho que o que mais me pegou, assim, o momento em que isso mais me pegou, as coisas foram acontecendo assim aos pouquinhos. Aí, como a gente falou também no primeiro episódio do casamento, então, na verdade, eu abri a minha empresa, a loja, em novembro, então já tinha data marcada quando meu pai faleceu, então ali eu precisava retomar minha vida, ou pelo menos parte dela, e continuar. Dezembro, então, né, eu tive o pedido de casamento, né? Nós noivamos em dezembro, e aí nós organizamos a nossa ida pro Brasil para maio de 2022. Então, nesse período, eu mantive minha cabeça bastante ocupada, mesmo sem eu querer, né? Porque eu tava tendo que organizar a empresa, não só eu, claro, a Sheila também, mas nós 4, né? A gente tava organizando uma empresa e ainda testando em fase de teste, ver o que funciona, o que não funciona, horário de trabalho. E também tava resolvendo coisas burocráticas com relação à morte do meu pai no Brasil. E também ali, né, conversando com a minha irmã, a gente trocando para tentar se apoiar. Daí depois o casamento, então a gente organizando a viagem, o casamento, foram muitas
várias coisas ao mesmo tempo. Tudo no mesmo ano. Eu nunca parei pra pensar, agora ouvindo tu falar, que, tipo, essas coisas foram tudo no mesmo ano, né? Não parece? Parece que faz mais tempo, mas né? tudo aconteceu no mesmo ano, porque... Foram meses que separaram. Quando a gente falou, né, que o teu pai faleceu e que a minha irmã anunciou, a minha irmã, naquele momento, a minha irmã não tava dando a luz. Foi o momento que ela falou que ela estava grávida, né? Porque quando a gente foi pro Brasil, aí foi quando tudo aconteceu, né? O nosso casamento, o nascimento da minha sobrinha, sim, né? E foi quando a realidade bateu, acho que pra ti. Exato, porque daí a gente... Uma das questões de eu querer muito ir pro Brasil naquele momento era pro casamento também, sim, mas também era pra estar perto da minha família. Depois da pandemia e depois de tudo isso que eu passei, que a minha irmã passou também, e consequentemente a minha mãe, as pessoas que estavam ao redor da minha irmã, né? Então a gente queria se ver, a gente queria estar lá. E eu queria encarar a realidade, né? Ver onde meu pai foi enterrado e ver como é que eu ia me sentir naquele momento. E a gente foi e casou e foi maravilhoso. Aí a gente foi, então, né, no cemitério onde meu pai foi enterrado, que não é na mesma cidade que a gente mora no Brasil, né? Porque eu ainda considero que eu moro lá. Metade de mim mora lá, metade de mim mora aqui. Então é a minha cidade no Brasil. Isso é muito louco de estar, né? Fazendo só um parênteses, né? Na nossa conversa, mas isso é muito louco de estar morando em outro país, né? Porque a gente sente que a gente tem duas casas, realmente. Sempre, né? Toda vez que eu falo da minha casa no Brasil, é a casa dos meus pais. Eu não sinto ainda que aquela não é minha casa. Eu sempre vou dizer que é minha casa, né? Toda vez que eu falo com alguém, amigos daqui, é minha casa no Brasil. É minha casa, então é a minha cidade. E eu chego aqui, essa é minha casa aqui. Eu literalmente tenho dois lares, né? É louco, mas acho que só quem mora fora sabe o que eu tô falando. Né? A gente fica dividido o tempo todo, né? E aí eu fui lá, então, vivi aquele momento. Até não foi tão pesado quanto eu imaginava, o momento em si. Foi estranho, claro que foi. Né? Pra mim, eu acho que o mais difícil foi voltar pra cá. Foi mais difícil, porque a última vez que eu vi o meu pai pessoalmente tinha sido da vez anterior que a gente foi pro Brasil. E ali... Em 2018, né? 18 pra 19. Então eu tinha visto ele... 2019. Janeiro de 2019. Foi a última vez que eu vi ele pessoalmente, né? Então eu voltei pra cá com todas essas inseguranças, né? E se acontecer alguma coisa com outra pessoa? E se é a última vez que eu tô vendo outra pessoa? A gente tá fazendo a escolha certa ou não tá? E aí chegar aqui e olhar todas as coisas e não ver sentido, né? Eu comecei a não ver sentido em ir trabalhar, né? Uma hora a gente vai morrer. E pra mim também foi muito difícil essa volta. E eu tenho certeza que tem muito a ver com o luto, né? Sim, porque tu me viu passar por tudo aquilo e a gente nunca sabe, né, se vai acontecer, quando que vai acontecer. A gente sabe que isso é inevitável, mas não sabe quando. E eu acho que tu me vendo assim também te doeu, né? Sim. Quando nós dois estamos juntos, a gente se dá as mãos e diz, agora a gente vai. A gente sabe que é isso que a gente quer, por mais que a gente não entenda 100% o porquê da gente tá aqui, mas a gente tem coisas concretas. Beleza, agora quando um dos dois tá um pouco machucado com alguma coisa... E sim, né, são escolhas da vida, a gente escolheu estar junto, né, então a gente compartilha as coisas boas e as coisas ruins da vida. Então, tipo, no momento que a Nath estava muito mais machucada do que eu, com certeza, né, motivos óbvios, eu tentava estar forte para ela. Eu tinha questões comigo mesmo também, eu também estava me perguntando, porque todas essas perguntas que a Nath fez, eu também me fiz, né, será que a gente tá fazendo a escolha certa, a gente tá voltando? Principalmente a gente voltou depois que casou no Brasil, né, que é disso que a gente tá falando agora, né. Tipo, o que tem mais pra gente fazer na Nova Zelândia, né? Mas alguma coisa lá dentro de mim, sabe? Eu sentia que não, minha história lá não acabou ainda, tem mais coisa pra fazer. Tu também tinha esses sentimentos, né? Apesar de tudo, eu tinha. Apesar de que foi um momento bem crucial, assim, onde que a gente tava... Eu acho que qualquer um de nós naquele momento dissesse, tá, amor, eu acho que chega, vambora. Eu acho que os dois iam. Eu acho que sim. Eu acho que a gente só não faria isso daquela forma, assim, tipo, vamos ficar, sabe? Sim. Eu acho que talvez a gente teria vindo, porque a gente discutiu isso no avião. Sim, sim. Tipo, por que a gente tá sofrendo? Ou por que a gente tá fazendo a nossa família sofrer? Por que a gente tá passando por isso? Por que a gente não volta? Sofrer, né? Por que a gente escolhe fazer isso? E a gente meio que pensou assim, tá, então vamos voltar e vamos fazer um plano, avaliar mesmo essa sensação, assim, de voltar. Vamos voltar ou não? Se a gente consegue se ver voltando pro Brasil ou não. Eu lembro que a gente tava no avião falando sobre isso. Eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu tive uma impressão, tá? E agora eu vou falar pra ti, assim, aqui, abertamente, pro Brasil inteiro. O Brasil inteiro que nos ouve.
eu tive a impressão em algum momento, nesses momentos que a gente passou, que tava na minha mão. Se eu dissesse pra ti, Nath, vamos embora, tu ia dizer vamos. Não sei se pode ser que não, tá? Porque, eu não sei. Até porque eu não tenho uma leitura da Nath, eu sei tudo sobre ela. As pessoas... Nem eu sei tudo sobre mim, que dirá tu. Mas eu tive essa impressão. Então eu tive a impressão que em algum momento eu tive que deixar a razão falar. Eu tive que a razão agir. Então, tipo, eu tive a impressão que naquele momento eu tive que segurar as pontas nesse sentido, de não ceder a essa vontade, de dizer. Porque eu me lembro que em algum momento tu falou pra mim, tu me perguntou, tu lembra disso? Tá, amor, mas então, eu não sei se foi no avião. Tá, amor, mas então, se tu quiser, né, tu achar que não dá mais, tu me falou isso. E naquele momento eu fiquei com essa impressão, será que a Nath tá só esperando pra mim dizer, então tá, não dá mais pra mim, eu acho que a gente tem que ir mesmo? Eu fiquei com essa impressão. Mas eu falei o que eu tava sentindo no momento, né? Eu disse, olha, eu acho que tem mais coisa pra mim, pra nós na Nova Zelândia. E acho que vale a pena a gente ficar. Eu acho que depois eu fui entender melhor o que estava acontecendo comigo, porque na verdade agora eu falo aqui, a gente fala, né, o tema é luto. É luto. Mas eu não sabia que eu tava vivendo um... Por isso que eu falei, né, essa questão, quando eu disse essa questão tem a ver com o luto, tem a ver com o luto da Nath, né? Essa questão da gente começar a se perguntar, de botar tudo em perspectiva de novo. O luto faz isso contigo. Sim, e daí espalha pra quem tá perto. Porque tu vê a pessoa que tu ama, que tá ali contigo sempre se questionando sobre coisas sobre a vida, ainda mais aonde a gente vai morar, porque isso seria com certeza algo que a gente teria que discutir muito, se um de nós quisesse voltar muito e o outro não, né? É um problema. Se torna um problema muito grande, porque se tu não se vê mais no lugar onde tu tá... Esse é um motivo de muitas separações, né? Exatamente. As pessoas começam a se ver em situações diferentes, isso aqui não é mais pra mim. Exatamente. E eu só fui entender isso depois. Primeiro que eu tava vivendo, que o que eu tava vivendo era um luto e que todas essas questões eram em função do luto, né? Porque eu cheguei aqui de volta e a gente mora num lugar maravilhoso, num lugar lindo, a gente tem qualidade de vida, eu tenho empresa, né? A gente tem uma vida estável, mas eu não conseguia mais enxergar aí. Eu me lembro de chegar aqui e a gente chegar no inverno e assim, é lindo, tem neve nas montanhas e eu no meu estado normal e olhar e dizer, nossa, que presente isso aqui, olha que lindo. Mas eu não conseguia enxergar. Eu sabia que era lindo, porque em outro momento eu olhei com outros olhos, mas eu só conseguia, sabe? Eu só conseguia ficar triste. Eu não via a beleza nas coisas. Todo mundo dizia, nossa, mas que gostoso, olha, vamos sair, dar uma caminhada, olha que... Nossa, que lugar lindo que a gente mora. Eu pensava assim, sai daí, sabe? Eu não tinha vontade de seguir, assim. E até que a gente chegou, conversou, né? E eu sempre trazia pra ti assim. E aí eu falei, eu não consigo sozinha mais, né? Eu não consigo... Eu preciso de ajuda. Na verdade, tu já tinha me falado de formas bem sutis. Sim. Bem sutis, né? Eu sei que tu ia falar isso. Falei de forma sutis, mas sim, era a minha intenção, eu falava, né? Falava de formas bem sutis, assim, olha, talvez, precisa de ajuda, né? Eu lembro que tu dizia, conversa com a tua mãe, quem sabe ela te ajuda, porque minha mãe é terapeuta, mas aí ela também, como terapeuta, ela também só pode me ajudar até certo ponto. E como era tua mãe, tá muito envolvida, diretamente envolvida, tinha que ser alguém, um profissional, né? Era isso até que o momento que começou a dizer, olha, mas você precisa buscar uma ajuda profissional, né? Mas com muito cuidado, assim. Porque, sabe, amor, antes tu falou, eu só voltar um pouco na história, mas ainda vou continuar falando da questão do profissional, da questão de como lidar com a pessoa que tá, né? É porque a gente tem uma tendência, isso leva pra vida, assim, a gente tem uma tendência, às vezes, de olhar pra uma pessoa e imaginar como que a gente faria, como que a gente agiria naquela situação e achar que esse é o certo, né? Então é muito comum tu pensar, tu ver pessoas dizendo, se eu perdesse a minha mãe, eu faria tal coisa, eu perder meu pai, eu faria tal coisa, sabe? Mas isso é muito pessoal. Eu agiria de tal forma. Tá, mas isso é teu, é muito pessoal. Então, essa é uma questão que tu tem que levar em consideração. Tu não é a pessoa, tu não tá na cabeça da pessoa, né? E tu fala até isso acontecer contigo. O dia que acontecer contigo, tu vai ter a noção real de como tu vai agir. Então as pessoas às vezes são rápidas em julgar, né? Em dizer, eu agiria de tal forma. Não agiria que nem essa pessoa tá agindo, né? E a pessoa só tem essa noção de quando ela estiver passando por isso, né? Então quando tu tem alguém próximo de ti que tá em luto, um amigo, um cônjuge, sei lá, né? Lembre-se disso, né? Não é tu que tá passando por aquilo, é a pessoa que tá passando por aquilo. Só esteja ali. Só esteja ali. Não pensa que, porque se eu tivesse na posição dela, eu ia fazer tal coisa. Esquece, não é sobre ti. Exato, só esteja ali sem julgamentos. Sem julgamento.
que é o principal. Acabou. É isso que tu espera de um amigo, é isso que tu espera de um marido, da tua esposa, sabe? Esse é o momento que tu não precisa de julgamento. Sim, Porque tu não consegue se julgar, se auto-julgar, assim, Sim. se entender, né? Exatamente. Então tu não consegue nem passar pra outra pessoa exatamente o que tu tá sentindo. Então, imagina tu ouvir de alguém, sei lá, algum julgamento. Não, isso não aconteceu comigo, mas eu sei que acontece em muitos momentos, né? Sim. Então, e também cabe à pessoa que tá vivendo aquilo entender, as pessoas ao redor estão passando aquilo, é justamente isso, aquilo que elas podem. Entende? Se a gente às vezes não for específico, a pessoa não vai adivinhar. Não vai. Então, alguma situação assim aconteceu comigo, em que eu esperava algo e a pessoa tava me dando aquilo que ela podia e eu achava que ela deveria agir de uma forma diferente. Tu do outro lado. Eu do outro lado. Pensava assim, não, mas eu esperava que a pessoa fosse agir dessa forma. Tu estando de luto, tu esperava que aquela pessoa agisse contigo de uma forma. De uma forma. Que ela não agiu. Não foi assim. Mas depois a gente conversou sobre isso. Nós entendemos os pontos, entende? Então eu acho que é importante a gente pensar que como a gente agiria naquela situação, mas eu acho que o melhor de tudo é só estar ali. Só estar ali e perguntar pra pessoa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tá precisando de alguma coisa? Sabe? Fique aberto pra ouvir. Eu preciso de tal coisa, ou eu não sei do que eu preciso. Então então vamos descobrir juntos, entende? Não dizer pra pessoa, preciso que tu faça isso, ou eu faria isso, entende? Eu acho que isso veio, por isso que eu digo que tu ajuda da forma certa na nossa situação, na situação em que eu tava, porque em nenhum momento tu me julgou, sabe? Em vários momentos que eu vinha com conversas assim, que eu me ouvindo pensava, eu tô louca, gente, eu não sei mais do que eu vou viver. E tu não me julgava, tu só me ouvia, assim, ouvia o que eu tinha pra dizer. Eu falei, não, mas vai estar tudo certo. Aí sutilmente tu dizia, eu acho que tu precisa de ajuda, né? Talvez seria legal conversar com alguém. Até que eu decidi falar com alguém. Sim, que eu cheguei pra ti e falei, então eu vou procurar um psicólogo. E essa questão do psicólogo, por isso que tu falou, né? A questão de que a gente tá fazendo aqui, talvez uma coisa que vai ser uma série que a gente vai, dos assuntos difíceis da vida, né? Porque é uma vida em construção, a gente fala de coisas que a gente dá risada, de gafes que eu contei em alguns podcasts e tal, mas também tem as questões que é da vida que a gente precisa lidar, as questões difíceis, né? Eu nunca fiz terapia, não que eu nunca precisei, mas eu nunca fiz, assim, quer dizer, eu acho que talvez nunca tenha precisado, porque, enfim, nunca fiz, né? Eu acho que se eu precisasse de verdade eu ia fazer, né? Acho que não vai precisar, porque tá ficando meio confuso. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Quer dizer, não foi o que eu disse. Peraí que a gente vai precisar de um profissional aqui pra ajudar. Se foi isso que ele falou, mas não foi o que eu quis dizer. Tô me perdendo no meu raciocínio, mas eu quis dizer isso, que tipo, vai chegar uma hora que é difícil falar pra uma pessoa, olha, eu acho que tu é maluco, hein? Procura um psiquiatra. Não foi isso que aconteceu, óbvio, né? Foi um momento em que a gente achava que um psicólogo seria interessante, né? Sim. Pra te ajudar, porque eu sou teu marido, né? Eu tô diretamente envolvido. E por mais que, sei lá, tu possa achar, o Mike é um bom ouvinte, ele me ajuda quando eu preciso, né? Tem certas coisas que eu tô diretamente envolvido. Até certas questões, eu podia ser a razão de algumas coisas que estão acontecendo contigo. Eu não sei o que tu fala com a tua psicóloga. Eu já mandei mensagem pra ela, ela não me fala. Então vou continuar. Ela é profissional. Mais de um ano mantendo os meus segredos. E eu realmente fui procurar uma psicóloga, porque eu vi a necessidade, né? E tu já vinha comentando, mas o principal motivo não foi nem porque, eu luto, porque eu achava que não era. Eu não sabia o que era, na verdade. Eu fui procurar porque eu queria... Olha a minha cabeça. Tá. Eu queria... Ficou curioso? Eu queria pagar alguém pra me ouvir. Pra que eu não me sentisse mal que a pessoa tá ouvindo o que eu tenho. Gente, olha só na... Eu juro. Pô, mas pra ter me falado. Mas é porque 50 por hora tava bom pra mim. Olha, eu precisava de dinheiro. Eu tava vindo de graça, gente. Não, ô Nath. Ai, meu Deus. Esse dinheiro podia voltar pra mim. Pois é, podia. E consequentemente voltava pra mim. Olha que negócio, né? Tu não sabe fazer negócio, Mike. Essa é a questão. Mas tu podia ter me falado, né? Não, mas sem brincadeira, assim, justamente foi por isso, porque eu precisava falar sobre aquilo, ou sobre todas essas questões. E eu falava contigo, eu falava com amigas, eu falava com a minha mãe, falava com a minha irmã, eu conversava com pessoas. Mas chegou um ponto em que era sempre as mesmas coisas, que eu pensava, gente, essas pessoas não vão me aguentar, eu não me aguento mais. Mas ao mesmo tempo que eu não me aguento mais, eu preciso pôr pra fora. Porque se eu deixar isso só dentro de mim, uma hora eu vou explodir, eu já não aguento mais. A minha atividade mental era tão grande que doía a minha cabeça. Não sei mais, eu não sei
não sei existir. Resumindo, a sensação que eu tinha é isso, eu não sei existir mais. Não sei mais como é que se vive. Não sei mais como que vive, não sei mais como que encara o mundo. E eu me lembro de ir falar com ela, e a gente fazer a nossa primeira sessão, e eu explicar essas coisas pra ela, porque eu tava pagando ela, então ela é obrigada a me ouvir. Ela já é obrigada a me ouvir faz um ano já, mais de um ano que ela é obrigada a me ouvir, né? Toda sexta-feira de manhã, ainda tem que me ouvir de manhã. Eu aqui de manhã pra ela final de tarde. A gente falou sobre tudo, eu expliquei pra ela mais ou menos o que tava acontecendo, e no final da sessão ela disse assim, olha, é um pouco cedo pra tirar conclusões, mas por tudo que tu tá me falando, eu não acho que tu esteja ficando louca. O que tu tá vivendo é um luto. E quando ela me falou isso, eu pensei, nossa, mas já faz, sei lá, 8 meses que meu pai faleceu. Tipo, eu tô vivendo um luto? Peraí, como assim? Mas no momento em que ela falou, e a gente desligou, e eu processei aquilo, eu pensei, gente, é isso mesmo. Eu não sabia que era assim, eu nunca tinha vivido um luto assim. Então, ela falou assim, essa questão de tu não querer levantar da cama e não ver perspectiva de nada, e é luto, né? Não é uma depressão, tu não tá entrando em depressão, né? Nesse primeiro momento. E essa era a minha preocupação, sabe? Eu sei que era. Preocupação forte, assim, eu pensava, meu Deus, ela tá entrando num período de depressão, né? Nessa hora, por isso que eu pensava que tinha que ser um profissional, sabe? Pra ajudar. E por isso que eu não te procurei. Por isso que eu procurei um profissional de verdade. Que bom, né? E depois disso ficou mais fácil de processar, porque eu sou uma pessoa que preciso entender o que tá acontecendo pra eu lidar melhor com isso. Só que hoje eu ainda sou melhor em, tipo, mesmo que eu não esteja entendendo, eu estou no processo de tentar entender o que tá acontecendo, eu lido melhor com as coisas. Sim. Eu lido melhor. Eu consigo dizer, tá confuso, daqui a pouco eu volto com o meu resultado do que tá acontecendo. Na época eu não era assim. Então, na época, às vezes eu não queria falar, às vezes eu queria falar tudo, às vezes eu queria só chorar, às vezes eu ficava irritada, às vezes eu não via perspectiva de nada. E quando ela me falou isso, ficou mais fácil, porque eu pensei, então tá, então o que eu estou vivendo é um luto. Como que se lida com o luto? E lembra que eu falei pra ti. Sim, daí. falou. E daí fez sentido pra mim. Falei, não, certeza é isso. Então agora a gente pode lidar com o luto junto. Quando tu sabe a causa, agora a gente só tem que aprender o que faz pra combater a causa e lidar com isso, né? Tu vê, né, como que, enfim, característica de pessoas, eu ia dizer quando a gente é novo, né, mas eu não gosto de associar essas coisas com idade, porque as pessoas vão achar, a pessoa que é nova, o jovem não sabe nada, né, o jovem tem que acabar, que nem diz aquele mesmo. Não é verdade, né, não é isso que eu quero dizer, mas algumas pessoas levam mais tempo, às vezes, pra realizar algumas coisas, né, precisa dar conta de algumas coisas, né, então, tipo assim, eu, falando de mim agora, teve algum momento da minha vida, em alguns relacionamentos que eu achava que eu era a solução dos problemas daquela pessoa, aquela pessoa tinha que olhar pra mim e eu basto na vida dessa pessoa, sabe? Nossa, egocêntrico. Nossa, meu Deus, né? Eu sou a solução de todos os problemas, né? Então, e a gente tem essa tendência, às vezes a pessoa tá triste e tu fala, ai, sou eu? Nossa, que egocentrismo da pessoa, né? Tipo, achar, sou eu, tu tá bem, o que eu posso fazer? Sei lá, e não é, às vezes, cara, não é, tu é a pessoa, a Nath é a pessoa que eu escolhi pra passar o resto da minha vida com ela e vice-versa. Sim. Eu acho que sim. Mas ela não é a solução dos meus problemas. É muito romântico falar. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? Então, tipo assim, é óbvio que ela é super importante na minha vida. Eu nem gosto às vezes de fazer esse exercício de imaginar a minha vida sem ela, né? Mas, assim, tirando o lado romântico da coisa, a gente tem uma jornada muito pessoal na vida. Com né? certeza. Teu crescimento pessoal, né? Que se fala muito sobre crescimento pessoal, né? São questões que tem que lidar consigo mesmo. Desculpa. Porque eu falei crescimento. Desculpa, eu sei. Cortei teu pensamento, mas foi engraçado. Que eu me confundi. Crescimento. Continua a linha de raciocínio. A gente falando de coisa séria, pô. Já tá rindo. Mas tá vendo por que eu não serviria pra ser coach, ó? A gente não serviria pra ser coach juntos, porque não ia funcionar. Mas sim, nessa jornada de crescimento pessoal, ela existe, inclusive dentro do relacionamento. Sim, exato. E a gente muda como pessoa. A questão é a gente se ajustar nessas nossas novas versões. Eu também não sei. Não, mas são questões que a gente fala direto, né? Se tu trabalha em ti mesmo, e aí tem várias questões da tua vida, sei lá, tentar ser mais fit, por exemplo, né? Comer direito, fazer exercícios, né? Quanto mais tu faz, melhor tu se sente. Então, e se tu tá melhor, tu consegue ser melhor na tua relação com a tua esposa, com teus amigos no trabalho, no teu crescimento profissional também melhora, porque a tua autoestima melhora. Então, trabalhar em si é muito importante. Então, essas jornadas, essa jornada da vida, ela é pessoal, né? Como é que tu vai ser a solução da vida de alguém? Não tem como, né? Você
ser tudo que a pessoa precisa. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, óbvio que tem momentos que tu vai precisar de um profissional, porque tu tá passando por um momento que tu tá entrando em depressão, não sabe, ou, né? Então, isso é muito importante. Até porque tu não sabia o que fazer. Não? E eu me coloco no teu lugar em muitos momentos. Sim. E que, cara, tu passou por uma barra também, sabe? Eu tava ali vivendo o luto ali na sua raiz, mas eu me preocupava em muitos momentos em quem ia cuidar de ti, Sim. sabe? Quem ia cuidar de ti, entende? E às vezes isso me dava força e às vezes isso me botava mais pra baixo. Porque eu pensava, a gente acabou de casar, entende? Acabou de casar e agora eu tô sendo essa esposa, sabe? Durante 12 anos, né, a gente teve altos e baixos também, mas agora a gente casou, viveu um momento legal. Por que eu não consigo ficar feliz? Por que eu não consigo vencer isso? Eu não tô conseguindo, sabe, ser a pessoa que tu merece. Então, em muitos momentos isso me dava força. Pensava, não, eu vou ser uma pessoa melhor, porque às vezes eu, né, era má comigo mesma nos pensamentos, entende? Então, pra mim tanto faz, pra mim, mas eu precisava botar outra pessoa na jogada. E a pessoa que tava aqui perto de mim e que tava diretamente ligada a mim é tu. Então, quando eu via que tu tava nessa situação, também sofrendo, porque eu tava te causando um sofrimento, eu pensava, eu preciso melhorar. E eu me lembro que a minha tomada de decisão de procurar uma psicóloga também era porque eu não aguentava mais, eu queria sair daquilo, mas também por isso. Não, então se eu não tenho forças pra ficar bem por mim, eu vou ter forças pra ficar bem por ti, pra ficar bem pela minha mãe que tá do outro lado do mundo e tá se preocupando, né? Pela minha irmã que também precisa de força porque ela também tá vivendo um luto. Então eu vou ficar bem pra Sheila, que é minha colega de trabalho e que eu não tava conseguindo ser uma sócia, sabe? Que a empresa precisa. Então eu precisei que pessoas ao meu redor pegassem partes da minha vida pra me ajudar a me reerguer, porque senão sozinha eu não ia conseguir. E a minha psicóloga foi uma delas, assim. Então, isso pra mim funcionou, sabe? Talvez pra outras pessoas elas não tenham essa necessidade de procurar um psicólogo, que era o que tu tava falando. Talvez outras coisas vão funcionar, né? Desde que sejam coisas saudáveis, que te façam bem, ótimo, vai lidar de formas diferentes. Tu não precisou de psicólogo depois que tu perdeu tua avó, tá? Não foi teu pai, não foi tua mãe, mas foi uma perda de uma pessoa muito querida, próxima. E tu se reergueu, tu conseguiu. Então, é de pessoa pra pessoa. Consequentemente, quando trabalha pra curar um luto, tu muda, tu se cura, cresce como pessoa e isso reflete no relacionamento. E muitas das coisas que eu aprendo, que eu entendo sobre mim, eu trago pra ti em muitos momentos, né? Sim. Pra gente conseguir se entender um pouco melhor. Ou às vezes é aquela questão que tu falou antes. Acontece uma situação e tu olha como tu agiria na situação. E aí, muitas vezes eu ficava braba, porque tu não tava vendo o que eu tava vendo. Exatamente. E aí, quando eu entendo, até hoje é assim, quando eu entendo o porquê, aí eu venho e falo, olha, tá vendo por que isso me dói tanto assim? Ou por que eu não consigo rir numa situação que talvez tu ia rir? É por causa disso? E aí a gente tá, ok, então acho que isso a gente não brinca mais sobre isso, ou eu vou tentar ser um pouquinho mais leve e dar mais risada de algumas coisas, enfim. Ou eu tô lavando pano agora. Tô lavando pano, gente, ó. Fiz isso uma vez. Olha, legal. Lavou, dobrou e deixou guardadinho ainda por cima. Mas isso que tu falou faz muito sentido, né? Falei, eu nunca fiz terapia e tal, talvez porque nunca precisei. Tu vê, né? Em algum momento da vida eu tive preconceito quanto a isso. Enfim, eu ia na igreja, né? Quando eu era mais adolescente, assim, da minha infância inteira. Então a gente achava que, né? A gente tem que procurar Deus ou coisa assim, né? E hoje em dia eu vejo que não importa o que tu procura, né? Tu precisa de ajuda, procure ajuda. Se é na igreja, vai pra igreja. Se precisa de um psicólogo, vá e procure um psicólogo, né? E a questão que tu falou, que eu disse ali de tipo, eu faria dessa forma, né? Não julgue o outro, entendeu? Porque hoje também tem uma coisa, uma crescente hoje das pessoas falando que a terapia é obrigatório, todo mundo tem que fazer, né? Tem muita gente que fala isso hoje em dia. Eu já vi gente falando, não, a terapia não é uma questão que tu faz só se... Não, é obrigatório, todo mundo teria que fazer. Não sei, eu acho que não, né? Talvez se eu fizer, a minha vida vai melhorar ou não, mas eu não sinto essa necessidade. Mas se precisa ser feito, tem que ser feito, enfim. Sente a necessidade de fazer. Eu comecei realmente porque eu precisava pagar alguém pra me sentir confortável em falar sobre. E tu tem que ser humilde o suficiente pra, eu preciso de ajuda, né? Eu vou fazer. Enfim, funcionou, acho que pra gente funcionou. Sim. Eu vendo de fora, eu vejo como te ajudou. De verdade, assim. Tu era uma pessoa
até tu começar a fazer a terapia. Assim, claro que teve alguns episódios depois ainda que tu ainda tava tentando lidar com a tua eu não sei quanto tempo dura um luto, tu provavelmente tá de luto ainda, né, amor? Sim, Talvez tu vai viver com isso a vida inteira, né? A gente não isso sabe. foi outra coisa que a minha psicóloga falou, que luto não tem data pra expirar. E eu acho que, pra gente ir encerrando, né, daqui Sim. a pouco, mas eu acho que depois de um tempo, o que é mais difícil, e que a gente até conversou esses dias sobre, no primeiro momento, quando a gente perde alguém, tem muitas pessoas ao redor, mesmo que sem saber o que dizer, elas estão ali, né, elas também estão vivendo aquilo contigo. E eu acho que a questão mais difícil depois é que o tempo passa e cada um vai viver a sua vida. E a gente que tá vivendo esse luto, a gente permanece. A gente permanece com a saudade da pessoa, a gente permanece ainda com essas questões da vida, né? Como a gente falou, meu pai tinha 46 anos, eu fiz 30. E se eu viver só mais 16 anos? Ou se meu pai soubesse com 30 anos que ele só tinha mais 16 anos, ele teria feito coisas diferentes? O que seria? Então são tantas questões, e a gente fica com essas questões todas. Ou então as memórias que eu achava que a gente ia construir juntos, entende? Sim. Agora ele seria avô. Como seria, né? Ele sendo avô, como que ia se dar toda essa questão? Então isso permanece, e vai permanecer comigo pra sempre. Só que chega um ponto em que depois a gente carrega isso e não sabe como falar para as outras pessoas, né? Eu até cheguei pra ti um dia e falei isso, né? E tu disse ainda, mas eu acho que tu fala pouco sobre o teu pai, pra mim, porque eu não quero incomodar, eu não quero ser, sabe, a pessoa da sala que vai botar o nível da conversa lá embaixo pra fazer todo mundo chorar. É uma questão difícil, porque tipo assim, tu não vai me incomodar se tu falar do teu pai. Eu sei, né? porque às vezes eu quero só manter algumas memórias vivas, entende? Eu não quero esquecer de como ele era em algumas coisas boas e coisas não boas também, né? É óbvio, é uma pessoa, um ser humano, né, pelo amor de Deus. Então, às vezes, eu só quero manter memórias vivas ou lembrar de alguma coisa, ou não é o tempo todo que eu vou falar é porque eu quero chorar, ou é porque eu quero, ai meu Deus, tô desesperada. Não, já tô muito feliz dessa caminhada de hoje estar aqui podendo falar tranquilamente, porque há um tempo atrás eu não conseguia, difícil, né? E tipo, eu sou um cara muito chorão. Nossa, eu não sei se eu tô mais chorando do que tu não, porque tu também chora bastante. Mas eu choro assistindo. Tu chora bastante, mas eu choro assistindo com um filme de comédia. É verdade. E, tipo, e não é chorar de rir. Às vezes, assim, aquele momentinho emocionante do filme de comédia, eu tô chorando, né? Então, tipo, no começo desse podcast que a gente falou da minha avó... Eu vi. É difícil pra mim falar da pessoa, né? Então, eu já dou uma segurada, assim. Ainda mais porque daí, imagina, eu tô no começo do podcast, eu vou começar chorando já. Às vezes que tem que falar, eu falo. Daí se precisar chorar, eu choro, né? É normal. A gente precisa botar pra fora, eu acho. E a questão do luto... Eu não sei, eu não sou expert no assunto, mas acho que é muito importante, enquanto no luto, né, tu poder se expressar, poder botar pra fora. Se tu precisar chorar, tem que chorar. Se tu quiser falar da pessoa, que nem tu falou que tinha medo de falar, né, mas se precisar falar da pessoa, fala todo dia da pessoa, não tem problema. Sim. Né? É necessário. Eu acho que deixar esse espaço aberto, assim, eu sabendo que eu posso fazer, facilita bastante. E mesmo quando eu reconheci que eu criei na minha cabeça que talvez eu estaria te incomodando, e quando eu percebi isso, eu fui te falar, isso também me aliviou. Te aliviou, porque tu sabe o que tá acontecendo, entende? E a questão que tu falou ali de pagar pra alguém, claro, porque a Nath é essa pessoa, né? Ela se sente melhor assim, né? Porque ela não tá incomodando, né? Então eu tô pagando. Mas não é só isso, né? Claro, é uma brincadeira. É claro que a psicóloga, ela tem ferramentas, ela tem um entendimento muito maior do que a pessoa precisa numa conversa. Com certeza. Né? O approach dela é diferente. Eu, como marido, eu tenho uma relação totalmente pessoal, né, com a Nath, entendeu? Às vezes, tu precisa de alguém que tenha esse olhar neutro. Que não tem vínculo nenhum, Não tem vínculo nenhum contigo. E por isso que eu fui procurar alguém totalmente de fora, assim, né? Porque, como eu disse, minha mãe é terapeuta. Ela me ajudou em alguns processos. Mas ela só pode ir até certo ponto. Assim como tu podia só ir até certo ponto. E amigos que eu tinha também só podiam, né? Ir até ali, assim. E depois, além disso, eu precisava de mais algum suporte. Tu ainda precisava mais. Eu precisava de alguém que realmente fosse me dar a real, assim, sem vínculo nenhum. Porque eu também entendo que nesses momentos vulneráveis, assim, talvez ia influenciar muito se tu me vê ali, mal, chorando, e eu te disser, sei lá, que eu preciso de alguma coisa, tu ia dizer, tá, beleza, eu faço. Ou tipo, eu não aguento mais, ou qualquer coisa que eu falasse, tu ia fazer porque eu me imaginando no teu lugar. Eu só ia querer que aquele sofrimento passasse. Então, tipo, se é até ficar 6 meses no Brasil que tu precisa, então vamos, sem pensar, sabe? Se eu tivesse naquele momento em que tu achou que talvez tu tava decidindo, se eu tivesse dito, pelo amor de Deus, eu quero ficar, tu só não quer ver o sofrimento da pessoa, entendeu? Vai fazer o que precisa ser feito, né? Da nossa hora, que é aquela coisa que as pessoas falam, às vezes tomar uma decisão estando emocionalmente
abalado, nem sempre é o caminho certo, né? Não é. Geralmente não é. Geralmente não é. Né? Então, e assim, pra encerrar a minha parte, né, minha contribuição para esse podcast, né? No momento que tu falou ali, que eu tava preocupado com o que tu tava sentindo, como eu tinha e ainda tenho, né? Uma rede de apoio muito boa. Isso é importante de toda essa situação de tu ter uma rede de apoio. Eu tinha amigos, eu tenho família, eu tenho minha mãe é psicóloga, né? Então, tipo, eu tô sempre falando com a minha mãe quando eu preciso. Graças a Deus, né? Eu tenho a minha mãe, que eu posso contar com ela quando eu precisar nesses momentos. Se eu achasse que ainda não seria suficiente, eu também, daí sim, teria um momento onde que eu pensaria, bom, acho que eu preciso fazer terapia, ou eu preciso de um psicólogo. Preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa porque a minha rede de apoio não tá sendo suficiente. Sim. Entendeu? E não tem vergonha nenhuma isso. Eu acho que isso não tem... Eu acho que o preconceito começa nas pessoas quando elas associam essa questão a ser fraco ou forte. Né? E não tem nada a ver com isso. Porque eu tinha muito essa sensação de que, nossa, eu tô sendo fraca. Tu tem um auto-julgamento muito forte, não tem? Sim. Então, acho que por isso que pra mim era só uma sugestão, um sugerimento. Bem de leve. Ele falava pra mim no meu ouvido enquanto eu dormia. Enquanto eu dormia. Era bem. Mas é isso, né? Não sei se tu tem mais alguma contribuição, mas... Não, eu acho que é essa minha contribuição mesmo, o que eu tinha para trazer sobre a minha experiência, sobre a nossa experiência, e talvez as ideias, dicas que eu posso dar com o olhar de quem passou por um luto e ainda vive isso, mas de uma forma diferente. Então, se você conhece alguém que está passando por luto, seja recente ou não, só esteja ali, ouça julgamentos. Como tu falou, deixa a pessoa se expressar, eu acho que isso é muito importante. Se precisar chorar, chora. Não ache estranho se a pessoa não chorar também, é o processo de cada um, não é obrigado a chorar. E entenda que existe uma crise existencial ali muito grande. Constantemente, à medida que o tempo vai passando, se tiver contato com a pessoa, né, conversa sobre, ou se a pessoa fizer menção de querer falar sobre, esteja aberto para ouvir. Eu acho que isso já é um forte. Não se preocupe em o que eu vou dizer. Porque essa é uma questão muito difícil, às vezes. Até quando tu vai num velório, né? O que eu digo pra pessoa? Exato. Ou depois de um tempo que passou, chegar pra pessoa tocar diretamente no assunto. Às vezes parece rude chegar e dizer assim, e aí, como é que tu tá lidando com a perda do teu pai? Não, pelo amor de Deus, né? Tu não sabe, mas tem maneiras de falar. Eu acho, às vezes, chegar e dizer, e aí, como é que tu tá? Tá tudo bem contigo? A pessoa, se ela sentir, ela vai sentindo toda a tua conversa, onde tu tá querendo chegar, e se ela se sentir que ela precisa se abrir contigo, ela vai, e se não, tá tudo bem, tu fez a tua parte, né? Aí vai da pessoa também, né? Tinha vários dias que eu não queria compartilhar naquele dia, porque compartilhar é reviver, né? É reviver. Tu tá revivendo, e às vezes o dia já era tão pesado, tão difícil, que eu não queria reviver aquilo, mas tu sabia que tinha algo que não tava legal, obviamente. E quando eu me sentia confortável, eu falava. Então... E se a pessoa não quer falar, tu respeita, né? Respeitar deixa o ela tempo, no canto né? dela, né? Eu acho que isso é o melhor que tem a fazer, mais do que saber o que dizer. Às vezes ficar calado é saber o que dizer, né? Uau, uma frase. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio, né? Que a gente fala sobre luto, das coisas difíceis de lidar na vida. E se a gente pôde, de certa forma, ajudar vocês com alguma questão ou... Enfim, a gente fica muito feliz, né, amor? Sim. E se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer algum comentário, sintam-se à vontade. Eu, com a minha experiência também, puder ajudar alguém, se vocês quiserem saber ou precisarem compartilhar alguma coisa, eu também posso ser ouvido. Se quiserem dar sugestões, a gente está aberto a sugestões. A gente está começando agora, a gente está gostando muito, né, amor? Sim. E assim, eu espero fazer esse agradecimento várias vezes ainda, mas a gente está muito, muito agradecido das pessoas que estão acompanhando e estão mandando mensagem, dizendo que estão gostando do podcast. É muito gostoso. É pequeno o nosso podcast, a gente não sabe para onde que vai. Já está dando o resultado que a gente esperava, né? Que é o quê? Tipo, tocar a vida de alguém, de certa forma. Exatamente. Né? Então é isso, se gostaram, já sabem, deixa o seu joinha aí, se inscrevam no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações. Deixe algum comentário e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Beijo no coração. Tchau. De vocês.